Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Andrei Santos, Claudinho e mais 10 jogadores que o Palmeiras tentou trazer na última janela de transferência. No início da temporada atual, o Palmeiras despontava novamente como um dos principais candidatos a conquistar os títulos mais importantes. Contudo, o Verdão enfrentou eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil diante do São Paulo e na Libertadores, após uma derrota para o Boca Juniors nas semifinais, frustrando as expectativas de um desempenho mais expressivo. Atualmente no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a quarta posição, com 44 pontos conquistados em 26 jogos disputados. Apesar de estar na zona de classificação para a Copa Libertadores, a diferença para o líder Botafogo é de 11 pontos, uma desvantagem considerável que desafia suas aspirações de título. No entanto, as movimentações do clube alviverde no mercado foram relativamente modestas, tendo conseguido a contratação do atacante Arthur e do volante Richard Rios. Apesar das ambições de reforçar a equipe durante a janela de transferências, o Palmeiras teve dificuldades em concretizar algumas negociações que estavam em pauta. Entre os alvos estavam jogadores como o talentoso meia Claudinho, que também esteve próximo de assinar com o Flamengo, revelando a intensa concorrência no mercado. Palmeiras volta com tudo ao mercado da bola e pode fechar com 8 grandes nomes. O Palmeiras, diferentemente do que foi em 2023, deve ter diversas contratações para a próxima temporada. O clube, neste ano, foi a equipe da Série A do futebol brasileiro que menos contratou. Desde a janela de transferências do mês de janeiro, foram apenas 2 caras novas para Abel Ferreira trabalhar: o meio-campista Richard Rios, ex-Guarani, e o atacante Arthur, ex-Red Bull Bragantino. Desta forma, em meio aos protestos dos torcedores, o Palmeiras deve fazer diferente para 2023. O clube, que aguarda a definição sobre Bruno Henrique, também está de olho em outras grandes oportunidades. O portal Torcedores resolveu levantar 8 nomes que estão sendo ligados ao clube e podem se tornar reforços. São eles o atacante Savarino e Bruno Henrique, o meia Caule, os volantes Cristaldo, Vilazanti e Aníbal Moreno, o lateral esquerdo Camilo Cândido e, por fim, o zagueiro Gamarra. O meia Caule, inclusive, vem sendo considerado um dos principais meias do Brasileirão. Com as cores do Bahia na temporada, soma 36 jogos disputados, com 8 gols marcados e outras 7 assistências fornecidas. Mas, enquanto isso, o Palmeiras segue com o que tem. A temporada do clube, apesar do início promissor, não é nada boa. Já eliminado da Libertadores e sem a Copa do Brasil, o Verdão fixa as atenções no Brasileirão, competição pela qual a campanha também não é da forma esperada. O contrato está acabando. Scarpa e mais um ídolo do Palmeiras é discutido no Flamengo. É certo que o Flamengo buscará novos reforços no mercado para a temporada de 2024, que marcará o último ano da presidência de Landim no clube carioca. Com recursos financeiros disponíveis, os cofres estarão abertos. Gustavo Scarpa certamente estará na lista de possíveis alvos do Flamengo para o ano de 2024. O meia ex-Palmeiras pertence ao Forest da Inglaterra e está atualmente emprestado ao Olympiacos da Grécia até o final da temporada europeia. Nas redes sociais, a torcida do Mengão está debatendo a possibilidade de Gustavo Scarpa se juntar ao clube carioca em 2024. Vale lembrar que o Flamengo tentou a contratação de Scarpa no meio do ano, mas não teve sucesso. Apesar de a torcida discutir o nome do jogador na internet, Gustavo Scarpa não está negociando com o Flamengo neste momento. Além disso, fontes informam que em caso de retorno ao Brasil, a prioridade do atleta é o Palmeiras. O nome do lateral Matias Vina também foi sugerido pela torcida do Flamengo como possível reforço para 2024. O contrato de Felipe Luiz está se encerrando e não deverá ser renovado. Atualmente, Matias Vina defende o Sassuolo, emprestado pela Roma. Neste momento não há informações sobre qualquer tipo de conversa entre as partes. Os nomes mais próximos do Flamengo neste momento são De La Cruz, Oscar e Bruno Mendes. O clube, no entanto, olha para outros nomes no mercado. Leilão. Palmeiras age no mercado e vai anunciar primeiro reforço de peso para 2024. A presidente Leila Pereira agiu no mercado e o Palmeiras está próximo de anunciar a contratação de grande craque do futebol argentino. Bastante questionada pela falta de contratações, a presidente Leila resolveu agir e deve garantir grande nome para 2024. Uma das principais pedidas da torcida é um camisa 5 para o lugar de Danilo, que fechou com o Nottingham Forest em janeiro. Segundo informações do jornalista Thiago Fernandes, o Palmeiras está próximo de garantir a contratação de Aníbal Moreno, do Racing, para 2024. O interesse do Palmeiras no argentino vem desde a última janela de transferências, porém, o Verdão não chegou ao valor pedido pelo Racing. A negociação está praticamente concluída, faltando apenas os exames médicos e detalhes burocráticos para conclusão e anúncio oficial. Moreno tem 24 anos e se encaixa no perfil procurado pelo Palmeiras nos últimos anos, que prioriza a contratação de jovens jogadores.
Na atual temporada, Zé Rafael foi improvisado na posição de Danilo e se saiu bem, sendo um dos principais destaques do ano no Verdão. Aníbal Moreno foi revelado pelo Newell's Old Boys e foi negociado com o Racing em 2022. Em seu atual clube ele fez 118 partidas até o momento, marcando 8 gols e 3 assistências. Qual destino? Novela entre Flamengo, Bruno Henrique e Palmeiras está perto do fim. A novela envolvendo o atacante Bruno Henrique, de 32 anos de idade, do Flamengo, está bem perto de chegar ao final. Em fim de contrato com o Mengão, Bruno Henrique é alvo do Palmeiras e de outros clubes do futebol brasileiro. Bruno Henrique é a grande sensação no futebol brasileiro no momento. O jogador está no final de seu contrato com o Flamengo e pode reforçar qualquer outro time na próxima temporada sem custo. Portanto, uma grande tensão toma conta do atleta. Os clubes interessados em contar com o futebol de Bruno Henrique são Palmeiras, São Paulo, Olympiacos, Corinthians e até os rivais cariocas do Flamengo, como Vasco, Fluminense e Botafogo, além do Atlético MG. A tendência é que Bruno Henrique renove seu contrato com o Flamengo. O jornalista Mauro César revela que o Fla está preparando uma oferta de 2 anos para o atleta, juntamente com um aumento salarial. Além disso, de acordo com ele, ambas as partes desejam a renovação do contrato. A possibilidade de BH se transferir para o Palmeiras está ficando cada vez mais remota. O Verdão é o clube mais interessado no jogador, porém, terá que buscar outras opções no mercado. Bruno Henrique é um grande ídolo na história do Flamengo e acumula impressionantes conquistas com as cores do Mengão. Ele foi 2 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão do Brasileirão, além de outras taças. Clube brasileiro quer formar ataque dos sonhos com Tiquinho Soares e Bruno Henrique. Tiquinho Soares e Bruno Henrique, 2 dos principais atacantes do futebol brasileiro, podem formar uma grande dupla de ataque em outro importante clube do país. Enquanto o centroavante vem sendo o grande destaque do líder Botafogo, o ponta-esquerda do Flamengo, em 2023, é um dos poucos destaques positivos da equipe. Porém, enquanto isso, o nome dos jogadores de 32 anos se destaca também no mercado da bola. Conforme relatado pelo portal do Palmeirense, Tiquinho Soares agrada ao Palmeiras e caso decida deixar o Botafogo, o clube paulista dará uma atenção à situação. Por outro lado, não é segredo para ninguém que Bruno Henrique é um dos principais alvos do Palmeiras. O jogador está em fim de contrato com o Flamengo e segue sem renovar, apesar de priorizar uma permanência. Conforme repercutido nesta semana por Jorge Nicola, Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até 2024, tendo, ainda, uma cláusula de renovação que está perto de ser atingida. Na atual temporada, o artilheiro do Glorioso soma 27 gols marcados e outras 7 assistências fornecidas nos 43 jogos em que esteve em campo. Bruno Henrique, por sua vez, disputou 28 jogos, tendo marcado 7 gols e fornecido uma assistência. E você, torcedor? O que achou da Tiquinho Soares no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.